Bom dia, bom dia, bom dia. De antemão que vocês tenham um ótimo dia, abençoado, repleto de bênção, repleto de Deus na vida de todos vocês. Estamos aqui novamente começando um Café com Superação, que é o evento mais importante hoje da Marca da Paz, que é um evento onde todos os grandes líderes da Marca da Paz, a alta liderança, junto com os nossos líderes de expansão, com o nosso consultor, nós paramos para ouvir a história do próximo. É onde nós colocamos em prática a maior ferramenta do multinível, do marketing de relacionamento e da vida, que é a empatia, ouvir o próximo, escutar, lembra? Escutativa da história do próximo. Se o mundo começar a parar para ouvir a história do próximo, a gente evita muita dor de cabeça, muito problema que todo ser humano, toda pessoa, ela tem uma história de luta e de superação. E hoje essa baita líder, ei, deixa eu ver ela de novo. Ô, Catiana Ribeiro, estou te vendo, já está vindo aqui conosco. E vamos fazer o seguinte, já vou passar de cara já para ela aí, passar aí o áudio, passar o vídeo para ela, e vou estar anotando tudo, tudo, tudo. É um dos dias que eu mais pego chave, viu, gente? Eu mais pego chave aí de mudança, de virada, tá? A chave do sucesso está nos detalhes. Começam a ficar atentos. Tem muita coisa simples que as pessoas fazem naquele momento de luta, de desafio. Você fala, opa, acabei de pegar uma chave aqui de virada. Aprende com a história do próximo. Isso se chama sabedoria. Bora pra cima do gigante. É contigo, minha líder. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse momento que é mais do que especial. Eu falo que o Café com Superação a gente consegue testemunhar a glória de Deus nas nossas vidas, porque toda vez que você conta uma história, você contribui para melhorar a vida de alguém e você aumenta a sua fé e o testemunho de Deus, o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele lhe ajuda a crescer. Então, ter essa oportunidade, ter esse momento no Café com Superação é algo de muita gratidão. Muito obrigada também por criar esse momento para a gente viver histórias tão bonitas, viver histórias tão fortes e aprender tanto com tantas pessoas especiais. E hoje eu peço que vocês tenham muita paciência comigo, porque Catiane Ribeiro não seria Catiane se a voz não tremesse, se a voz não embargasse, se não tivesse lágrimas nos olhos, mas é uma emoção de alegria, é uma emoção de superação, tá? Então, fiquem tranquilos, tá tudo bem. Hoje, mais ainda, né? Os meus líderes falando aí comigo, muito obrigada. Estou num lugar especial, não sei se vocês conseguem ver aqui atrás. Eu não estou na minha casa em Fortaleza, eu vim para o interior, aonde começou a minha história. Então, contar a minha história sentada no canto onde eu me vi correndo aqui pequenininha, dá um nervoso maior, um frenesi maior. Então, eu vou tentar aqui ver se já é comigo para compartilhar a tela, né? Vocês vão me dizer aqui se já estão vendo, só vou mudar aqui, que foi, estava revendo aqui a minha história antes de começar. E vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou Catiane Ribeiro. Antes de tudo, filha desse casal que está aí na frente, Heroldo Rodrigues Ribeiro e Cleide Maria da Silva Ribeiro. Para quem teve no nosso resort aí no Pará, pôde conhecer a minha mãe, implicando com o Mário direto, porque a gente ficava muito junto, e o Al também encontrou com a gente muitas vezes. Então, assim, eu sou filha desse casal que ficou unido apenas por 18 anos. Meu pai se formou em contábeis e a minha mãe em pedagogia. Sendo que naquela época, gente, a pessoa se formava já no ensino médio, terminava o curso, não sei se vocês pegaram essa fase, né? Mas a gente terminava o curso contábeis ou pedagogia, eram duas opções, ou então ia para o científico, que é para quem ia fazer outro curso. E aí a minha mãe não ficou por aí, ela foi atrás da faculdade, ela fez mestrado, pós-graduação, mas o meu pai ficou com contábeis. Esse homem, muito alegre, muito forte na presença dele para a gente, ele tinha alguns comprometimentos de saúde. Meu pai era alcoólatra, meu pai tinha
todos os motivos para não durar muito na Terra. Ele tinha pancreatite, ele era diabético e era alcoólatra. E por 7 anos ele conseguiu trabalhar esse vício, né? Com muita resistência, foi para Alcoólatras Anônimos, porque quando a gente tem um problema, a gente precisa de ajuda, mas isso não atrapalhou ele de ser um bom pai, de ser uma referência, de ser aquele homem que vibra, que fica na fila da frente, batendo palma para a filha quando vai declamar um poema, ou quando vai desfilar no colégio. Então, eu tenho memórias muito mais positivas do que negativas com meu pai. Mas, infelizmente, ele partiu muito cedo, deixou a gente muito cedo. E o que ele deixou de força para a gente foi a questão de você pode ser o que você quiser. Ele chegava, nós 3 filhas mulheres e um filho homem, e ele disse: Olha, estude, conquiste o que você quiser, trabalhe, e quando você quiser ficar com alguém, conheça, junte, case, mas se não der certo, tenha a sua casa, tenha o seu carro, tenha a sua independência financeira para que você consiga enfrentar os desafios da vida. Aí foi o meu primeiro desafio, né? O luto aos 17 anos de idade, e eu ficava perguntando como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Porque a gente espera como filha entrar com o pai da igreja, a gente espera como filha mostrar os netos, né? Tem várias coisas que a gente espera como filha para o pai, e eu não teria mais essa oportunidade, mas naquele momento eu entendi que eu não era a única que não iria ter um pai e que todas as coisas na nossa vida cooperam para um bem maior. O tempo que ele teve com a gente, ele preparou muito bem, todas para serem mulheres diferentes, mulheres desafiadoras, mulheres fortes, e deixou esse legado que foi o conhecimento. Não deixe, não permita que ninguém diga que você não é capaz. Então, com esse legado, a gente conseguiu passar pelo nosso primeiro desafio. Aí sou eu, descobri essa fotinha aí nas coisas da minha avó, já no meu aniversário, e aqui estava fazendo 2 anos de idade. Foi um aniversário onde fizeram 2 dias de festa no interior, eu não sabia nem o que estava acontecendo. A festa foi para eles, mas o aniversário era meu. E eu sou a segunda filha desse casal. Aí a gente conseguiu juntar aí todo mundo pequenininho. A minha irmã mais velha tem uma diferença de mais ou menos um ano de mim, então a gente se vestia igual, aquela vontade de ser gêmeas, né? De andar com roupa parecida. Não sei se aconteceu aí com vocês ou foi só comigo. A minha irmã mais nova, que já tinha uma diferença maior de idade, 4 anos, e o meu irmão, que foi um presente de Deus. Ele foi adotado. Meus pais queriam sempre ter um filho homem, tiveram 3 mulheres. E aí, antes do meu pai falecer, chegou esse rapazinho lá em casa com um dia de vida. E todo mundo disse: Ah, é um brinquedo novo, né? Todo mundo ficou de joelho, por favor, a gente quer. E aí ele acabou entrando na nossa vida e abrilhantou muito a nossa vida, que é o meu irmão caçula. E essa daí, agora sim, preparar, né? Vou beber até um pouquinho de água. Essa daí é a minha avó materna. Essa daí é o meu pilar, foi quem me criou, foi com quem eu convivi toda a minha vida, assim, dos 8 anos de idade até sair para casar. Dona Júlia é o nome dela, uma mulher que ficou viúva aos 21 anos de idade. Ela que morava aqui nesse interior que eu estou sentada, perdeu o marido aos 21 anos de idade, ela já estava casada há 3 anos, então ela já tinha 3 filhos. Eu dizia para ela que se o vovô tivesse durado muito tempo, a nossa família ainda era muito maior, mas com 3 filhos, ela ainda perdeu o filho mais velho, que naquela época catapora era uma doença que matava, então ela teve que lidar com a morte do marido, um acidente, e teve que lidar com a morte do filho, que foi uma doença que ela deixou no interior, enquanto ela estava tentando aprender a escrever o nome dela, para poder trabalhar como servente numa escola, para poder criar os filhos dela. E ela não encontrou mais ninguém, ela criou os filhos viúva. Quando os filhos cresceram, casaram. Esses 2 filhos deram 8 netos. E esses 8 netos, a única que teve a condição de se adequar ao ritmo da minha avó foi eu.
Tentaram uma neta, tentaram outra. Quando chegou a minha vez, eu fiquei de vez, porque era muito fácil conviver com ela. Tinham normas, tinham regras, hora para acordar, hora para dormir. Ela fazia tudo o que eu queria, mas eu também tinha que fazer o que ela queria. Então ficou muito fácil essa troca, porque todo mundo dizia que eu era a neta preferida. E eu falava, sou mesmo, sou a neta preferida, mas eu sou a neta que apanho, sou a neta que leva o carão, sou a neta que faço o que ela quer que eu faça, porque na minha época a gente não fazia o que queria. Dizem que criança faz o que gosta, né? Não, eu não fazia o que gostava, eu fazia o que ela gostava. Mas graças a Deus, uma mulher de fé, uma mulher que me direcionou e me preparou para essas perdas. Sabe aquele primeiro desafio do luto? Pois foi com ela que eu aprendi a superar, porque ela teve esse desafio. Ela teve dois lutos, então ela pôde me ajudar. E isso me fez um bem danado. Essa mulher, gente, conseguia viver com o salário mínimo. Ela se tornou funcionária pública, porque na época quem trabalhava em escolas já ia ficando. Ela trabalhava na escola de estado, foi indicada pela diretora. E aí assinava a folha de ponto, e nesse momento, nessa transição, ela se tornou funcionária pública, mesmo sendo analfabeta. Então, eu nunca vi, se a gente teve escassez na vida, ela nunca me deixou perceber isso. Eu tenho certeza que não foi fácil a vida dela, mas ela nunca deixou eu perceber isso. Para mim, o que é que chegava? Café da manhã, todo na mesa, bonitinho, almoço, janta, mesmo que ela tivesse que escolher se era eu ou ela quem ia comer, mas ela nunca deixou transparecer. No entanto, à medida que eu fui crescendo, eu enxerguei uma mulher muito sábia, que nunca se maldisse de nada na vida, sorriso, uma risada que era conhecida à distância e que conseguia ter esse dinheiro até o último dia do mês. Você acredita nisso? Analfabeta, viúva, minha avó morava numa casa que era dela, que eu não sei como ela comprou, mas ela comprou, quando eu fui morar com ela já era dela, e ela tinha dinheiro todos os dias do mês. Se você pensa que era só quando eu era criança, eu casada, chegava período de eu dizer, vó, a senhora tem como me arranjar alguma coisa? E ela me dava lá escondido, dobrado na mão, R$ 100, R$ 50, para nenhum neto ver, e ela me dava, e ela tinha dinheiro. Até no dia da morte dela, a minha avó tinha o dinheiro das despesas do velório, ela tinha tudo pago em dias, o jazido, o caixão. A gente só teve mesmo que velar e entregar a ela, porque tudo isso a minha avó tinha organizado. E me chamou muita atenção como é que uma senhora com tão pouco conhecimento de estudo tinha tanta habilidade para viver no mundo. Foi um exemplo para mim de mulher, foi um exemplo de mãe, foi um exemplo de fé, e eu devo a ela muita coisa do que eu sou, né? Ela enfrentou muitos desafios e eu fiquei observando. Acredito que com ela eu tive a disciplina, com ela eu tive o estar sempre de copo vazio, porque eu aprendia muito com ela. Então eu nunca achei que o que eu tinha de conhecimento na escola era maior ou melhor do que o que essa mulher tinha. Então não dá para passar muito batido. Isso aí foi no meu casamento, ela me entregando, né? Satisfeita com a sensação de dever cumprido, porque antes de eu me casar, eu morei 12 anos, né, com meu ex-marido. E aí o casamento foi uma graça alcançada para ela, algo que ela queria muito que acontecesse. Aí já é o meu terceiro desafio. Meu terceiro desafio, com a morte do meu pai aos 17 anos, aos 18 anos eu tive que escolher em não entrar na faculdade que eu tinha passado, fisioterapia, porque naquela época, eu falo muito naquela época, como se já tivesse vivido há 20, mas eu já vivi há 47 anos. Então, tem um tempinho aí. A faculdade de fisioterapia ela era particular, não existia ela no modelo público. Então, só quem fazia fisioterapia era alguém que tinha condições de pagar. E no ano do meu vestibular foi o ano que eu perdi meu pai. Ele sofreu um acidente, quebrou o pescoço, e aí a minha mãe teve que tudo que eles prepararam a gente, com cursos, com estudos, ela teve que conversar com todas as filhas. A mais nova ainda era muito novinha, mas eu e a mais velha
olha, a gente vai ter que trabalhar, vamos ter que ajudar, eu não vou poder pagar a sua faculdade. A minha irmã ficou mais um ano no cursinho para tentar a federal, porque ela já era mãe. Aos 18 anos, a minha irmã já era mãe, e ela tinha que cuidar do filho, então ela ficou estudando, e eu não tive escolha, eu tive que trabalhar. E eu fui para onde? Mercado de trabalho, comércio, varejo, supermercado. Então, vocês estão me vendo aí com 18 anos de idade. 18 anos de idade, como operadora de caixa, entregando aí um presente no Dia das Mães, e na foto ao lado, eu como gerente de loja. E é isso mesmo que vocês estão entendendo. Em um ano que eu entrei no mercado de trabalho, eu fui para 4 PINs, né? Eu fui promovida de operadora de caixa para central de atendimento, para o CPD, que é central de processamentos, e depois eu fui promovida para coordenadora de atendimentos, chegando ao nível de gerente. E olha o que que eu lembrei aqui quando eu estava contando isso para vocês, que no dia que eu fui procurar emprego, eu cheguei na frente da loja do Pão de Açúcar, existia um quadro de honra na loja, que tinha o gerente geral, o gerente de mercadoria, coordenador de atendimento. E eu olhei para aquele quadro, meu coração se encheu de alegria. Eu estava indo trabalhar, eu estava indo ganhar meu dinheiro, mas eu olhei para aquele quadro e disse: eu vou estar nesse quadro um dia. Eu não determinei o dia, eu não determinei o mês, mas eu determinei que eu iria estar naquele quadro, na minha santa inocência, né? E por incrível que pareça, gente, essa foto que vocês estão vendo aí de blazer preto foi a foto que foi para o quadro de honra da gerência no primeiro ano que eu estava no mercantil. Então, assim, em um ano ser promovida tantas as vezes, por quê? Porque eu já tinha conhecimento, eu tinha cursos, eu tinha, sabia falar em público, e era muito difícil naquele momento as pessoas chegarem ao ensino médio. Muita gente tinha só o ensino básico. Por isso que foi tão, fácil você se destacar. Isso me veio à mente. Esses são os meus porquês, né? Minha família, meu terceiro desafio, se não for o quarto, eu acho que o também está contando. Eu, na emoção, já me perdi. Depois ele fala, mas foi meu outro desafio, ser mãe. Eu já fui mãe logo no meu primeiro ano de casada. Com 20 anos eu casei e a Letícia nasceu eu estava com 21 anos feito, porque eu sou de março, eu sou bem do comecinho do ano. A Letícia nasceu, eu ainda tinha 20, né, novembro, mas eu considero que eu fui mãe aos 21 anos de idade, porque minha avó, aquela que eu apresentei, ela simplesmente pegava a Letícia, colocava para mamar, levava para banho de sol. Eu só estava lá para entregar a comida para a Letícia no meu resguardo, né? Ela fazia tudo. E a Letícia, ela veio com esse nome por alegria, o tanto de alegria que ela me deu e me dá até hoje. E aí, 12 anos depois, veja você, 12 anos depois, Deus me presenteia com o Júlio César. Me presenteia com o Júlio César. E o Júlio César veio depois que eu estava formada como fisioterapeuta. No ano que eu me formei, que eu ia trabalhar como fisioterapeuta, descobri a gravidez do Júlio César. Então, o Júlio César, me deu trabalho. Eu não queria aquela gestação, fui pega de surpresa, mas Deus sabia de todas as coisas e o papel que o Júlio César ia fazer na minha vida. Então, depois eu agradeci, foi uma bênção, um menino sempre abençoado, muito calminho, muito tranquilo, totalmente diferente da Letícia. E aí, o sonho realizado, né? Mais de 10 anos depois, sim, quem for bom de matemática, vou beber água de novo, porque é assim, cada slide é um choro. Você tem um sonho de ser fisioterapeuta, vai para o comércio, passa 9 anos no comércio, se torna mãe, e aí depois, a primeira oportunidade que você tem, você passa no vestibular para fisioterapia. 10 anos sem estudar. Eu tentei o vestibular porque eu decidi que eu não ia abrir mão do meu sonho e que o comércio não me deixava ser mãe. Minha filha foi criada por outras pessoas, eu não sei quase nada da minha filha. E eu não queria a mesma coisa com o Júlio César.
Então, eu fui para a faculdade 10 anos após o meu comércio, trabalhar no comércio, em 2005. Em 2009, eu estava formada, já estava fazendo uma pós-graduação, e eu esperei mais 10 anos para poder trabalhar como fisioterapia, gente. Então, quem tem pressa aí de ter resultado, eu esperei 10 anos trabalhando em outra área, porque eu precisava de dinheiro. Depois eu estudei, foram 6 anos de formação, 4 de graduação, mais as 5 de graduação, mais as especializações, e depois eu ainda esperei para trabalhar. Eu só fui trabalhar como fisioterapeuta em 2017, de carteira assinada. Durante todo esse período eu fazia ações beneficentes. Eu trabalhava voluntariamente em clínicas, eu trabalhava voluntariamente em igrejas para ter a minha habilidade, prestar meu serviço, não perder a minha habilidade, a minha manualidade e não esquecer por que que eu estava ali. Porque ser fisioterapeuta para mim é um propósito, é uma missão. Eu vejo na fisioterapia transformar vidas, trabalhar a dor, trabalhar a recuperação funcional de uma pessoa. Na fisioterapia, a gente valoriza o mínimo de avanço. Alguém que consegue mexer uma mão, alguém que consegue sorrir, alguém que consegue sentar, ficar em pé. Esses dias eu trabalhando com uma paciente oncológica, uma paciente com câncer, que retirou um tumor da coluna e ela perdeu os movimentos com esse tumor e ela chorava muito. E eu olhei para ela, com 15 dias que a gente estava atendendo, eu sentei ela na cama. Eu fiz ela se segurar, sustentar o tronco. Eu fiz ela beber a água. E outra, eu fiz ela tomar banho, porque ela estava lá na cama e todo mundo banhando ela. Não. Você tem mãos, você perdeu o movimento do tronco e das pernas. Vamos para a cadeira e vamos tomar banho. E ela voltou a tomar banho sozinha, voltou a se vestir sozinha. E ela olhou para mim: Catiane, isso é tão bom e é tão pouco. Eu digo, você estava esquecendo de valorizar o que você tem. Você estava focado só no que perdeu e o que você tinha. Então, na fisioterapia, a gente trabalha isso todos os dias. Todos os dias. Então, mais do que salário, é uma recompensa na alma, no coração. Então, é uma função que eu não poderia deixar de ter. Eu adoro servir, adoro ajudar as pessoas, me faz bem. E me faz bem porque quando eu trato alguém, eu também me trato. Na terapia manual, eu relaxo, eu respiro melhor, eu diminuo a minha tensão, porque eu gosto muito. Eu sou apaixonada, foi a profissão que eu escolhi. Mas mesmo sendo a profissão que eu escolhi, eu tive o meu momento de alerta. Olha o outro desafio chegando aí. Já perdi as contas. Não sei se é o quinto, se é o sexto, mas vamos lá. Consegui um emprego em 2017, lembra, né? 2020, eu estava tratando um câncer. Assim que eu entrei no trabalho, eu sempre fiz os meus check-ups, sempre acompanhei tudo, mas eu cuidava mais dos outros do que de mim. Catiane, eu preciso de um acompanhante no hospital. Eu ia, passava a noite em claro, não me alimentava direito. Os meus hábitos, a minha postura me levou a desenvolver o que eu desenvolvi silenciosamente. Sabe quando você acha que você tem um pulmão de ferro e que nada lhe abala? Eu chegava cansada. Olha, alguém machucou ali a coluna. Eu corria, ia cuidar da pessoa e esquecia de comer. E o que que veio? Pandemia. Então, imagina, você acabar de entrar numa empresa, seu sonho de trabalhar com carteira assinada, porque a fisioterapia é uma profissão autônoma, você ganha, né? O eletrocardiograma ganha um mês bem, no outro não ganha. E aí a empresa coloca, em 2 anos que eu estou lá, eu descubro essa doença. Como é que eu descobri essa doença? Foi uma experiência que eu tive íntima com Deus. Ele me mostrou em oração que eu não tinha tempo para mim, eu só tinha tempo para os outros. E que a gente só pode ajudar alguém, só pode transformar a vida de alguém se a gente conseguir transformar a nossa primeiro. Entende que a transformação é de dentro para fora? Você tem que primeiro mexer em você para poder você levar para alguém. Se você não faz isso, aquilo se perde, aquilo fica muito vago.
E aí, nessa experiência, eu estava assistindo um culto na igreja. Minha filha me levou para essa igreja, eu era católica, e aí foi uma outra fase de mudança de não de crença, porque eu acredito em Deus e Ele é um só, mas uma experiência mesmo. E aí eu estava assistindo um dos cultos e o pastor falou nessa hora que tinha uma pessoa que estava sangrando já há muitos anos, e eu estava sangrando há mais de um ano. E essa pessoa ia descobrir uma doença muito ruim, mas que ficasse tranquila, que essa pessoa ia ser curada. Essa doença tinha vindo para mostrar para ela que ela tem um Deus muito maior que tudo e que ela tem que deixar ele agir na vida dela. Porque nós, como humanos, a gente tem mania de querer intervir, interferir nos planos de Deus. É verdade ou não? O que que vocês acham? A gente tem um propósito, mas a gente não tem paciência. A gente quer furar a fila. A gente quer burlar o sistema. E aí ele mostra para a gente, calma, confia, espera, que vai chegar. E aí eu fiquei sem entender. Achei que era para mim, porque o sangramento, eu senti meu coração mais quente naquela palavra, mas ainda não achava que era eu. E aí a empresa, depois de anos que estava tentando um plano de saúde, ela finalmente colocou um plano de saúde. E eu fui fazer meu check-up com o meu obstetra, o médico que pegou essa menina linda aí quando nasceu. E na primeira hora que ele conversou comigo, que eu falei do sangramento, de tudo, ele, vamos fazer a prevenção. E ele já identificou um tumor. E desse tumor ele já identificou que era um câncer. E ele já me passou para o melhor amigo dele, que era um oncologista, e eu disse: Não, eu vim aqui, doutor Egito, porque eu quero fazer uma esterectomia, eu quero parar com isso. Faz muito tempo que eu estou sangrando, eu me sinto fraca. Não, não se preocupe, você vai fazer. Mas antes de tudo, você vai tratar algo primeiro, mais importante. E aí foi quando ele me deu esse diagnóstico. E foi muito rápido, gente. Eu descobri isso em janeiro no culto, fevereiro eu estava na sala do meu ginecologista, e quando foi em março, dia 27 de março, eu estava fazendo esse procedimento que vocês estão vendo aí, que aí já foi a minha volta para o quarto, que a minha filha gosta de foto, viu? Eu não gosto não, mas ela gosta. Ela sabe que eu não bateria essa foto. E aí ela foi me buscar. Ela estava mais o pai dela, ela não pôde ficar, porque nesse mesmo dia todos os hospitais fecharam as portas, as cirurgias eletivas foram canceladas, só eram feitas cirurgias de urgência. E como eu já estava dentro do hospital com meu ex-marido, ele tinha que ficar comigo até eu sair e a minha filha não podia trocar com ele. Permitiram que ela entrasse, mas não permitiram que ela ficasse. E ela não pôde mais me ver depois desse dia. Fiquei 3 dias no hospital apenas. E aí veio a outra notícia, né? Que eu vou tentar botar aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu tento, enquanto isso eu vou falando. A outra notícia era que o tumor não estava do jeito que meu médico pensava. O tumor estava maior e que tinha dado uma metástase em um dos linfonodos que foram tirados. Eu retirei tudo, eu retirei, eu retirei. Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Fala aí para mim. Escreve aí no chat, porque ficou duas telas aqui para mim. Estão vendo a tela do vídeo parada? Ok. Eu vou colocar para vocês verem. E aí tinha uma metástase em um dos linfonodos, tiraram 15 linfonodos de um lado, 35 de outro, e um abençoado deu metástase, então eu tive que fazer químio e rádio. Esse momento me emociona, porque o que que a gente lembra de sino, né? Sino a gente lembra da igreja, a gente lembra de fé. Fé é acreditar naquilo que você ainda nem visualizou, mas você acredita. É algo que não chegou para você, mas você acredita que já deu certo. Então, o sino para mim, ele remetia a isso, a você ir assistir à missa, a você ouvir notícias boas, também toca quando alguém falece no interior, e nesse momento eu aprendi o significado desse sino. Eu estava com vergonha, eu estava encabulada, eu não queria ser filmada, eu não queria bater o sino, mas as pessoas que estavam ali olhavam para mim felizes, sorrindo e aplaudindo. E eu vi que o sino iria consagrar, iria testemunhar a minha cura.
Então, deixa eu colocar aqui para ver se eu bebo uma aguinha enquanto vocês assistem. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Pronto, deixa eu compartilhar aqui de novo. Ai, é muito forte esse sino, muito forte mesmo. Todo mundo tá vendo a tela novamente? Dá ok aí para mim, que eu vou continuar, tá certo? Então, nesse momento, eu aprendi a parar de ter vergonha de pequenas conquistas, conquistas pessoais, conquistas fortes. E eu também entendi que tem tanta coisa mais importante na vida para a gente valorizar. Eu aprendi com esse sino a dar um bom dia mais feliz. Eu aprendi que a gente não tem tempo a perder, que você não sabe quanto tempo você vai ver quem você ama. Então, eu aprendi com esse sino a aplaudir, comemorar o sucesso de todo mundo. Alguém que ficou em pé, alguém que voltou a falar, alguém que nasceu, alguém que conseguiu receber a misericórdia de parar de sentir dor e ir embora. O processo, ele transforma. O processo não magoa, ele transforma. Você vê a vida de uma maneira diferente. Você dá importância à dor do outro. Vem a questão da empatia, que muita gente tenta, eu sinto a tua dor. Não, você nunca vai sentir a minha dor. Você nunca vai sentir o meu processo. Você vai entender que eu passei pelo processo. Você vai respeitar o meu processo, mas você não vai sentir a minha dor. Quem entra naquela máquina é só um. Quem desce no caixão é só um. Quem faz todo o processo é somente aquela pessoa. Por mais que tenha alguém segurando a tua mão, que tenha alguém orando por você. Então, esse processo é transformador. Eu digo para você, se você está reclamando de alguma coisa, se alguma coisa está te incomodando, pensa nisso que eu estou te falando. A vida é muito maior. Esse processo me ajudou a ser uma fisioterapeuta melhor. Esse processo me ajudou a ser uma mãe melhor, de dar bom dia, de dizer que amo. Olha, minha vozinha faleceu aos 88 anos de idade, mas tudo que eu tinha que dizer para ela, eu disse com ela viva. Tudo. Eu abracei, eu beijei. Ela fazia uma oração todo dia que eu ia para a químio, ela cuidou de mim. Olha como a vida é surpresa, gente. A minha avó cuidou de mim no meu pós-operatório do câncer. E no mesmo ano, em novembro, ela estava sendo enterrada. Então a gente não tem noção do tempo. Valoriza o teu tempo. Não deixa uma coisinha ruim te chatear o dia todo. Eu falo muito para minha filha, ela trabalha com design de moda e ela sai feliz, vai desenhar e tudo. Aí quando uma coisinha ruim acontece, ela chega mal-humorada, ela estraguei meu dia. Eu chego para ela, filha, você não estragou o seu dia. Foi uma coisa tão pequena, tão pequena. Olha, tantas coisas boas que aconteceram. Então, esse processo me ajudou a ser alguém muito melhor. E aí veio a marca da paz. Nesse processo, na pandemia, que a gente teve que parar de trabalhar, refazer todos os projetos, mudar hábitos, trabalhar de casa, não podia sair para atender. Eu era um grupo de risco, porque eu tinha tido um tratamento de químio e de rádio. Meus pacientes eram pacientes do grupo de risco, porque eu sou fisioterapeuta na área de cardiopulmonar e também coluna e respiratória. Fiquei estudando, gente. Não tinha nada para fazer, não estava trabalhando, fiquei estudando. Então, as especializações chegaram. E aí a marca da paz apareceu para mim, como foi muito bem falado pelo nosso colega no Café com Superação. Você não escolhe a marca da paz, ela que te escolhe, né? Então, a marca da paz me escolheu nesse momento de superação, aonde eu conheci produtos maravilhosos, que inclusive nessa foto o produto que me escolheu está atrás de mim.
E aí a marca da paz me escolheu, ela tirou as minhas dores, ela me trouxe de volta para a vida, me deu qualidade de vida com os benefícios do produto para mim. Porque o câncer de colo de útero, você fica com queimaduras, com dores, não consegue vestir uma calça comprida, um short. E eu queria voltar a trabalhar. E o meu médico disse: olha, você tem que voltar a trabalhar. É bom para sua cabeça trabalhar. E eu vou trabalhar em quê, né? Eu era uma improvável. Resisti muito ao marketing de relacionamento, achava que era tudo conversa fiada. E olha onde é que eu vim parar, né? Com os produtos, a marca da Paz me laçou, me conquistou, me trouxe. Um diamante entrou na minha casa e falou para mim que não era bem assim como eu entendia. E esse diamante estava fazendo uma visita a outro diamante, que foi quando o Arthur chegou em Fortaleza para fazer o Top 500, o Celebration, lá com o Pedro Júnior. E o Pedro já tinha pedido várias vezes para eu gravar vídeos, testemunho dos meus resultados, mas eu dizia: eu não quero isso para mim. Eu vou trabalhar como fisioterapeuta, ralei muito, sofri muito para agora jogar tudo para cima. E ele dizia: você não precisa trocar o que você está fazendo. Eu digo: mas eu vou ter que me expor. Parece que eu não estava preparada naquele momento para falar do que eu tinha passado. Mas depois, com os produtos, toda a força veio, né? Comecei a falar do produto, comecei a indicar. E essa líder que vocês estão vendo aí é uma paciente minha, com fibromialgia, com dor no joelho, com dor em tudo que era canto. E ela começou, eu chamei, olha que loucura, essa eu tenho que dizer rapidinho, sei nem quanto tempo eu tenho, mas eu acho que vai dar certo. Eu disse um desafio, o Arthur fez um desafio para ver. A gente estava pertinho do resort, eu decidi entrar na marca da Paz em agosto, o resort era em outubro, em Brasília, o resort onde o Altamir fez a palestra de fechamento, e o Pedro Júnior fez a primeira palestra dele para mais de 500 pessoas, né? Que foi lá no Royal Tulipa, e eu disse: eu vou. Aí ele fez um desafio com sabonete íntimo, mas sabe o que foi que eu fiz? Chamei todas as pessoas que eu conhecia e fiz uma tarde de bem-estar na minha casa. Marquei, eu era instrutora de Pilates, então eu marquei horários de atendimentos. E na minha casa estava lá um espaço para aula de Pilates, para você tomar um chazinho, para você sentir o cheiro do óleo essencial, para você conhecer as roupas, mas o objetivo era uma aula de Pilates. E eu chamei essa moça aí, Linda Leila, chamei, ela veio com o marido e a filha. Ah, ela já gostava do meu atendimento. Eu disse: olha, eu vou fazer um atendimento gratuito de Pilates, ainda vou fazer fisioterapia com teu esposo. Ela levou, gente, e não atrasou, viu? Aí eu marquei uma caseira de 2 às 3, uma de 3 às 4, uma de 4 às 5, uma de 5 às 6, e eu vi o Pedro Júnior aperreado, viu? Já sem ânimo, não tinha Fit Energy na época, ele tinha que tomar muita coisa para ter energia, e a gente fez essas caseiras todas nesse dia. Quem foi para a caseira se cadastrou na Marca da Paz. Então, nesse mesmo dia, nesse único dia, eu coloquei 9 pessoas. Eu não sabia nada do negócio, só sabia dos produtos. Então, eu falava de produtos, vendia os produtos, aí o Pedro Júnior, mais o meu ex-marido na época, falava do negócio. E eu achava um absurdo, viu? Eles falando do resort, eu disse: gente, o pessoal conheceu agora, vai comprar o produto. Eu lá com minhas objeções ainda, ó. Eles não vão querer, não, eu, Pedro Júnior. Você vai entender com o tempo que a gente tem estratégias certas, oportunidades. Vamos fazer. Aí a gente já tem um não. Se a pessoa não for, gente, eu fui para o Royal Tulipa no primeiro ano de resort com 9 pessoas na minha equipe. Eu era a 10ª. E eu não sabia de nada, mas eu fiquei assim sem entender. E o povo pagou tudo à vista. Foi todo mundo no ônibus à vista. Então, se você acha que esse negócio não é para alguém, pegue essa sua opinião, guarda-se no bolso e faz só o que tem que ser feito. Porque se eu não tivesse naquele dia com o Pedro Júnior, eu tinha perdido uma oportunidade de 9 cadastros. 9 cadastros, porque eu não tinha experiência nem conhecimento. Não tinha assistido nada. Depois foi que veio a Academia 10K. Então, eu honro a vida da Leila, porque foi meu primeiro sim. Foi a pessoa que me deu o sim, que ficou do meu lado. Por 3 meses, ela correu atrás. Ela queria também ganhar resultados. Então, a diferença não é só formar a equipe.
é você descobrir os sonhos da equipe e fazer alcançar. Ela tinha uma meta, um quadro de sonhos, e todos os sonhos que ela colocou, ela realizou em 3 meses. Em 3 meses, ela viajou com a filha dela para o resort, ela bateu o pin de ouro, que era o que ela queria, ela conseguiu ter uma quantidade X de produto para trabalhar no estabelecimento dela, então ela foi atingindo metas e ela foi deixando aquelas metas, ela chegou para mim, olha, eu queria chegar até aqui, agora para mim eu vou continuar dessa outra maneira. Por quê? Era característico dela, ela tinha os problemas de saúde dela, ela tinha as limitações dela, e naquele momento a marca da paz para ela era até aquilo ali. Ela deu uma esfriada. Mas eu sou muito grata, porque nesses 3 meses que ela ficou comigo, a gente fez trabalhos incríveis e até hoje somos amigas. Até hoje ela compra alguns produtos, mas simplesmente ela não quis continuar. Então, nem sempre quem te leva para o ouro é quem vai te levar para o diamante, porque a mola propulsora é você. Sua equipe ela vai com você, mas você é a mola propulsora do negócio. Então, sou grata a ela. E foi nesse resort que eu fui apresentada a essa mulher, essa treinadora aí, que no dia eu lembro muito a Lide, a Priscila, eu fiquei olhando aquelas mulheres loucas, gritando, correndo no palco. E eu, meu Deus, o que que é isso? Eu nunca vou fazer isso na minha vida, né? Teve desfile, né? A Evelyn lá recebendo prêmio. E eu disse, não, nunca vou fazer isso na minha vida, não. Mas os meus olhos brilharam. Sabe aquele sangue nos olhos? Veio no Belas, porque eu vi a abertura de um programa lindo, com uma estrutura maravilhosa, pensado por conselheiras e com um propósito lindo. E eu disse assim: eu vou fazer parte desse negócio. A marca da paz terminou de me arrebatar nesse projeto aí do Belas. E eu vi as meninas lá lançando desafios, metas, e eu voltei doida. Para vocês terem uma ideia, eu voltei tão maluca desse Belas que eu chegava pro Pedro Júnior, as mulheres têm que ser top 500 para poder fazer o Belas, porque a gente ia ter o primeiro módulo, né? Quem quiser se cadastrar tem que ser top 500. Tem que mudar de PIN para poder se formar Belas. Enfim, aí ele, calma, Catiane, as regras vão vir. Aí a Luciana vai vir, a Luciana vai trazer tudo. E aí eu me conectei com a Luciana antes dela chegar em Fortaleza. Será que eu estava ansiosa? Antes dela chegar em Fortaleza, ela me disse que ia fazer o evento, e aí eu compartilhei um vídeo com a Luciana, sem saber da história da Luciana direito. Esse vídeo era uma cirurgia que era feita na cabeça de uma pessoa que estava sendo colocada uma válvula, o mesmo problema da Luciana. E esse vídeo foi de um filme de médicos, que até ela usa esse filme hoje, que eu passei para ela. Eu disse: olha, essa cirurgia é a mesma que você fez. E ela não acredita, não, Caixane. Mulheres empoderadas fazendo a posição do poder com as mãos na cintura antes de operar o paciente. Porque a posição da Mulher Maravilha era uma posição onde dava segurança, confiança, e depois dessa postura elas foram fazer o procedimento. Então, eu também sou muito grata a essa treinadora, a essa líder, a essa pessoa que me acolheu, me adotou. O Pedro Júnior disse assim: olha, conversa com ela que vocês se entendem mais. Mas ele não me abandonou, não, viu, gente? Ele puxa muito meu cabelo, ele está aqui pertinho de mim. Mas ela liga antes de eu entrar aqui ontem, ela, onde é que tu tá? Tu não vai perder a hora, tu não sei o quê, vamos passar os slides. E é muito lindo isso, porque todos os meus líderes fazem isso comigo. E eu fico assim, me sentindo cuidada, me sentindo bem amparada. E faz toda a diferença. E aí foi o nosso Belas em Fortaleza, né? Aqui a Michele, que hoje está na minha equipe, que eu sou muito grata, a volta dela, a Solange, que foi uma das pioneiras aqui em Fortaleza. E dessas mulheres que vocês estão vendo aí, 9 mulheres eram do meu time. Vocês estão conseguindo visualizar aqui uma líder? Olha aqui, vou botar a setinha aqui, tá vendo? Maria Evanice. Maria Evanice veio para mim de presente. É o meu desafio, eu e ela, que a gente quer subir no palco, não é, Vanice? E essa mulher me ensina muita coisa. Tem uma história muito forte por trás dela. Então, também sou grata à vida de todas as líderes que estiveram comigo, que compraram a briga para esse projeto, que foi o
nossa formação de belas, né? Onde a gente saiu do casulo, estava lá no casulo, transformando até chegar naquele momento mágico que foi em Brasília, aonde as nossas conselheiras e treinadoras fecharam com chave de ouro a nossa formação e a gente pôde vir. Nesse momento aqui, eu ainda era formanda, não era formada Belas, mas eu já estava fazendo a divulgação do projeto. E nesse momento, nesse mesmo dia, eu estava passando por um outro desafio, que foi o meu divórcio. Depois de 27 anos de casada, e eu recebi a missão de compartilhar esse projeto. E o meu líder chegou para mim: você dá conta? Se você quiser, eu troco. Eu disse sim. Quando a gente está no propósito, que é muito maior do que a gente, as coisas, os desafios, eles até atravessam, mas eles não derrubam. Então eu pedi a Deus em oração sabedoria, orei e disse assim, Senhor, tu me dá a força para ir, mas se eu não tiver condições de ficar lá na frente, sem chorar, sem pagar amigo, tu nem me leva. Só me leva se for para fazer o bem para alguém. E eu fui, graças a Deus, deu super certo. Foi um encontro maravilhoso, que eu pude compartilhar muita coisa boa, motivar muitas pessoas. E é um momento marcante, porque na Academia 10K eu também projetei isso aí. Eu queria ter batido a foto do meu desenho, eu com o microfone na mão, e um monte de gente na cadeirinha na frente, que na Academia 10K a gente teve esse momento. E aí essa foto, ela retrata aí esse desafio, essa meta alcançada. Aqui também foi nesse mesmo período, foi questão de um dia de diferença, aonde eu estava sendo reconhecida. A nossa diamante veio de Recife para cá, para presentear a gente com um café, num café Miss, que é um café todo rosa. Ela presenteou a gente porque era top recrutadora, top cadastradora. Aí ela pegou todas essas líderes e levou. E lá estou eu aqui com a minha equipe, né? A Michele Silva, aí a Luciana Medeiros, tem também a Solange, e a líder da Solange que tinha batido a meta também de recrutadora. Eu era top cadastradora, top cadastradora e ela era top vendas. Aí veio logo depois dessa emoção forte da Bela, o desafio de ficar fazendo tudo sozinha. Sabe quando você coloca crenças que não existem na sua cabeça? A gente teve um treinamento aí de crenças com uma diamante, né? Nossa diamante, a Evelyn falou muito bem disso, a Lidiane já trouxe treinamentos também falando do que a gente acredita ser e do que a gente pode ser. E eu anoto muito, me espelhei muito, até disse para a Lid, lá na formatura delas, que eu me espelhei na história dela, quando ela olhou para o boleto, olhou para o top 500 e disse, eu vou fazer o top 500 para poder pagar o boleto. E aí, nessa foto, era um outro desafio. Eu não dirigia, eu não me achava capaz de resolver nada sozinha, porque eu tive um apoio muito grande. Eu fui muito bem casada, 27 anos, eu não tenho do que reclamar, nem o que apontar. Então, eu tinha um companheiro, alguém que estava do meu lado, que levava, que resolvia tudo, que estava sempre um passo à frente de mim. E nesse momento, ele não poderia estar, esse passo à frente comigo. E aí, nesse momento, quando essa criança estava no meu colo, e eu tive que sentar numa cadeira com o menino, que quem conheceu ele no resort, ele é maior que eu. Tive que sentar numa cadeira com ele para poder ele tomar a medicação. Eu conheci uma mulher. Eu conheci uma mulher. Nesse mesmo dia, eu levei o meu filho e a minha filha para o hospital. Eu conheci uma mulher com poliomielite. Alguém sabe o que é poliomielite? Uma doença quando você nasce e a pessoa usa aquelas órteses na perna, aqueles aparelhos que você não dobra o joelho. Você anda com ele esticadinho. E ela estava sentada numa cadeira de roda, com as pernas elevadas na cadeira, esperando alguém levar ela para o banheiro. E aí meu filho já estava medicado, a minha filha já estava medicada. E eu disse, se a senhora quiser, eu vou levar a senhora até o banheiro. E ela disse, olha, agradeço muito. Aí eu levei ela até o banheiro, ela foi lá, quando ela saiu, ela olhou para mim, gente, vou até beber água. Essa senhora tinha uns 68, 69 anos de idade, estava sozinha no hospital, de cadeira de rodas, porque não tinha quem levasse ela. Ela olhou para mim e disse assim: Você gosta muito de servir, não é?
Deus mandou eu te falar que você vai viver uma coisa que você nem acredita que vai viver. O inesperado por você, você vai viver. Porque ele já falou aqui para mim que você é uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros. E tudo que você fez, ele viu, ele ouviu e ele vai te honrar. Naquele momento, eu passando por um divórcio, com os filhos doentes, eu gelei. Sabe quando você vai no culto e vê que a palavra é para você? Eu gelei. E aí ela disse assim: cadê seu esposo? Eu digo: não, nós não estamos mais juntos. A gente separou ele. Que pena. Ele perdeu uma grande bênção que já estava programada para vocês. Mas não desanime, porque o Deus que está falando comigo agora, ele já está com todos os seus projetos no colo dele. Você só tem que suportar o processo. E ali, naquele dia, eu parei de achar que eu não era capaz de dirigir meu carro, de cuidar dos meus filhos, de trabalhar, de conseguir ser a provedora da minha casa, que na verdade não sou eu quem provê, é Deus, eu só estou lá agindo. E aí tudo caiu por terra. Todas as crenças, aquilo que você não vai conseguir, você fracassou, você perdeu, aquilo tudo caiu por terra. E eu me tornei uma pessoa ainda melhor. Agora, se vocês quiserem saber se eu encontrei essa mulher depois desse momento, não encontrei mais. Fui, terminei de ser atendida, procurei a mulher na medicação e tudo, não encontrei. Eu disse: como é que pode você com um carro na garagem, sem querer levar o filho para o hospital, e uma mulher que nem anda, foi sozinha para o hospital? Levante daí, né? Agora eu faço que nem a falou uma vez no resort, né? Que é aquele TBC, tire a bunda da cadeira, vá trabalhar, vá se mexer, que você ganha muito mais do que ficar aí no sofá lamentando um relacionamento que não deu certo. Porque se ele deu e ele tirou, ele sabe o propósito no final. Ele entende, ele ouviu, ele sabe de tudo que aconteceu. Nada acontece por acaso. Então, entregue sua vida a Deus e siga em frente. E foi isso que eu fiz. Lá estava eu no outro resort, no segundo resort. Nesse aqui a gente foi formando. Olha o lenço aí da Laís, né? A gente recebeu, foi muito choro, foi muita emoção. Eu tive que procurar uma conselheira, uma treinadora que eu me inspirava, que foi a Lídia. Eu não conseguia falar nada, só conseguia chorar e abraçar ela, mas ela entendeu. Foi um desafio para mim esse resort, porque todo mundo já tinha comprado passagem e eu não queria fazer dívida. Eu não queria fazer débito porque eu estava passando por mudanças. Então eu queria ter o dinheiro antes de fazer. E aí eu me coloquei metas, vendi muito sabonete, muito óleo ozonizado. Consegui pagar 4.700 mais ou menos a passagem, eu acredito, não me lembro direito, para ir eu e meu filho. Recebi uma proposta para ir de carro com outra líder, mas sem levar meu filho. E eu disse: não tem sentido esse projeto sem meu filho. Eu vou pagar o preço, eu vou pagar a conta e eu vou. E nesse resort eu fui, sem dívida. Eu já tinha pago o resort, eu já tinha pago a passagem de avião. A gente conseguiu ficar mais um dia lá no resort com o Pedro Júnior, o Mário. Eu vi meu líder novamente fazendo outra palestra. Eu subi com o pin de ouro, porque no primeiro resort eu não era ouro. Eu bati ouro logo após o resort. Lembra que eu falei que eu entrei num mês, no outro mês eu estava no resort? Em 2 meses eu bati o nível de ouro. E foi nesse resort que eu recebi o meu PIN. Conheci mulheres fortes, palestras fortes. Entendi o propósito daí, esse lenço, ele está guardado no meu coração para vocês entenderem. Eu compartilhei ele com essa paciente que eu tenho, que eu trato, que faz químio e rádio, e eu compartilhei com ela esse lenço, porque eu disse para ela que a pessoa que foi homenageada por esse lenço venceu uma batalha muito forte, que foi, ela conseguiu ter a misericórdia de Deus, ela foi levada, mas ela conseguiu, durante o trajeto de vida dela aqui, deixar coisas muito boas e ela merecia ser conhecida. E aí eu compartilhei esse lenço com ela e ela está se sentindo muito feliz e muito bonita com esse lenço. Então, esse resort para mim foi um divisor de águas. Olha, eu aqui com a Juliana Silva, a esposa do Mário, a mulher que me acolheu. Tantas outras mulheres me acolheram, mas essa daí criou uma amizade comigo que se eu tiver querendo desanimar, eu passo lá, como um bolinho, tomo um café,
Acho graça. Alguém já escutou a risada da Juliana? No resort passado, a gente estava achando gargalhadas lá, todo mundo chamando a atenção. Então, não tem como ficar triste perto dessa família, não tem como desanimar perto dessa família. Todos são abençoados, todos. O Mário, a esposa, os filhos. E eu compartilho com vocês. Se vocês quiserem conhecer pessoas positivas, fortes, determinadas, próximo resort, tira uma foto com eles que vocês não vão perder, só vão ganhar. Colei nela, ela me levanta, ela manda eu me ajeitar, ela diz, olha, essa daqui se arruma com a moda de luxo para ir lá na padaria, porque ela disse que só sai assim, para causar. Então, é com essa mulher aí que eu me identifico, que eu acho graça, e antes de eu vir para cá, lógico que eu falei com eles, lógico que eu falei com o meu líder, Pedro Júnior, com a Luciana, mas lógico que eu chego para ela e para a Michelle e digo para ela, olha, aguenta aí, amansa meu coração para poder eu conseguir falar até o final. E ela diz, já deu tudo certo. Aí foi a foto desse resort que da formação de Belas, onde a gente está com a equipe aí, uma boa parte do Sistema Águias está aí, né? Não está todo mundo, mas já está uma boa parte, que cada líder vai puxando. Comecei a bater foto com um sorriso meio amarelo, meio desconfiado, mas comecei, porque a gente tem que copiar, tem que duplicar. E eu estava do lado de uma família que meu amigo mudou a página, mudou a parede atrás deles, eles estão fazendo foto, que é o Mário e a Juliana. Então eu estava tirando foto deles, aí eles agora você vai tirar a sua. E aí sou eu e o Júlio César. Aí foi logo depois, estão vendo os olhinhos pequenininhos, né, chorando, porque o Belas foi emoção, foi forte, foi uma coisa mágica esse evento que a gente teve o Belas lá, a formação onde a gente recebeu o nosso certificado. Aqui foi logo após o resort, né? Regina Célia aí, sendo reconhecida, formando a equipe dela, dando os primeiros passos. Solange, eu com a Gergilene, o Pedro Júnior. Já foi logo pós-resort. O Pedro já botou logo a gente para falar, para estourar tudo. E aqui é a frase que eu gosto de encerrar, que eu também ganhei de presente essa frase, né, da Luciana, de um livro de mudança de mentalidade que o Mário me falou, do livro do Eric Ward também, que a gente é tão solicitado para ler, para conhecer, que o maior benefício não é conseguir o que você deseja, o maior benefício é quem você precisa se tornar para conseguir o que você deseja, porque o que você se torna é o que fica, a sua transformação é o que fica. Antigamente eu falava, gente, eu quero estabilidade. Gente, estabilidade está lá no cemitério, enterrado. Está todo mundo estável ali, no mesmo nível. A nossa vida é de altos e baixos. Deus já mostrou isso para a gente no começo, no nosso nascimento. São contrações. O nosso coração bate alto e baixo. Quando ele para, a gente morre. Então, tira aí essa frase da sua cabeça. Não procure estabilidade, não. Procure viver da melhor maneira possível, viver o hoje, porque só tem ansiedade quem quer viver o futuro antes de viver o presente. Só tem depressão quem quer viver o passado e esquece do presente. Quando a gente foca no presente, a gente aprende com a dor, vive melhor hoje, se torna uma pessoa melhor no futuro. Então, todo mundo vai ter altos e baixos. Não tenha medo dos altos e baixos. Eu agradeço muito poder contribuir novamente com esse momento mágico, que é o melhor momento da semana. Todo o aprendizado, os treinamentos são maravilhosos, mas esse momento a gente reconhece o que a gente é como ser humano, como obra de Deus. Então, muito obrigada, Altamir, por essa oportunidade. Obrigada a todos os líderes aí, 79 líderes que escutaram a minha história. E eu tenho certeza que não foi mais uma vez, porque eu falei tudo diferente, mas eu falei o que eu queria falar. Obrigada, gratidão mesmo. Gratidão ao meu líder que confiou em mim, a Luciana, ao Pedro Júnior, ao Arthur. Gratidão a vocês que sempre me recebem muito bem e acreditam em mim e me fazem ser antes de ter. Contigo, meu líder. Bora, 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 bora. Que história, né, gente? Que história com H maiúsculo, extraordinário, jeito MKP de ser, né, gente?
Eu, eu gosto demais, eu amo o nosso evento Café com Superação, que é a gente voltar às raízes da marca da paz, que é ouvir o próximo, é ver o quanto que Deus é Deus, entendeu? E a gente vê ali, eu na minha contagem foi em 7 fases ali da, da Catiane, entendeu? Por diversos resultados ali, por diversas lutas, diversos desafios, e como sempre, não fugiu muito da nossa primeira conversa, mas hoje a palavra que ela mais falou foi Deus, foi 31 vezes das minhas contas. A segunda palavra ali, ou palavras que são ali, eu vou colocar três, e como se fosse família. Ela falou muito da avó dela, da avó, um exemplo de pessoa, viver com um salário mínimo no Brasil, comprar casa, guardar dinheiro, ajudar a neta, ajudar a família. E isso sim é educação financeira na prática e sem estudo nenhum. Isso aí já viu o exemplo que ela teve em casa, entendeu? E a terceira palavra, desafio. Aqui nós fecha o perfil da Catiana. Ela é uma mulher que tem uma fé muito grande em Deus. O sorriso dela, ela abre quando fala de Deus muito. Uma pessoa que os laços dela, as raízes dela é na família que vinha lá do pai, com a perca do pai, com a mãe, depois com a avó e agora com os filhos. Você vê que ela tem essa raiz muito forte e é uma mulher de diversas facetas, tá? Diversos desafios. Diversos desafios. Foi muitos desafios ali, com perca do pai, com perca da avó, com o trabalho. E agora eu vou entrar nessa parte para trazer um pouco para o nosso negócio. Quanto que você está disposto a pagar pelos seus sonhos? O que você está disposto a pagar pelos seus sonhos? Quanto tempo você está disposto a realizar os seus sonhos, a perseguir os seus sonhos? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano? Você está naquela fase agora que eu vou dar só mais 3 meses aqui na Marca da Paz? Se aqui não dar certo, eu vou sair? Filho, você já está falando que não vai dar certo. Já está falando que não vai dar certo. Porque a Catiana esperou foi 10 anos depois de formado para poder atuar na área que era o sonho dela de fisioterapia. 10 anos. Não foi 10 dias, não. Não foi 10 meses. 10 anos para realizar o sonho dela, que era o sonho de servir. E você não tem paciência de esperar uns 10 meses. Você não passou pelo processo. E tá agora, muitos estão fazendo o julgamento, falando, o pré não, tá fazendo o julgamento de Deus ainda. Ela esperou 10 anos, deixou o sonho de segundo plano, o sonho de estudar, que tinha que trabalhar. Depois de formado, tinha que cuidar do filho, cuidar da família, tal, tal, e foi deixando seus sonhos. Mas sonhos, quando é sonhos de Deus, ele nunca se apaga, ele se mantém ali. Tem muita gente aqui que está abrindo mão dos seus sonhos por causa do processo, e processo não é para abrir mão dos sonhos. O processo é para te fortalecer, para você correr atrás dos seus sonhos. Que quando você receber essa bênção, você está pronto. Não antecipa a bênção. Não antecipa a bênção. A bênção, quando é de Deus, ela vem no tempo após o processo de crescimento, de maturação. Vocês têm que entender. Eu não bati diamante em 40 dias, o Arthur não bateu o diamante Pro em 60 dias, o diamante A e B não bateu em 6 meses, em um ano. Ele bateu em anos de maturação dentro desse negócio. São anos. Eu, no caso específico, foi mais de 7 anos apanhando igual gente grande, vivendo num mundo de ingratidão, mas no mundo de ingratidão, quem é grato reina, tá? Você já pega essa chave, tá? No mundo de ingratidão, quem é grato reina.
Vai ter ingratidão, mas aquilo é entre a pessoa e Deus, não tem nada a ver contigo, nada a ver contigo. Por isso, continua sendo grato. Ah, olha pra você ver que coisa importante. Eu gosto muito de servir. A vida dela é o servir, e foi ontem uma aula que eu trouxe. E quando você entende o ato de servir e não da servidão, que é escravidão, você destrava diversas portas, porque é nessa parte que você começa uma conexão muito forte com Deus, o ato de servir, o ato de ser servo do Senhor. Foi aqui que foi a chave dela. Ela passou por um câncer. E não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Eu falo porque eu passei por isso também. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes as pessoas elas perguntam como é que você consegue. Aí eu penso, é porque não sabe da onde nós viemos. Não sabe. Porque nós começa a ver as coisas da forma que tem que ser vista, tá? Tudo como processo. Eu não tenho medo de nenhum desafio da minha vida. Eu nem falo problema. Eu não tenho medo de nenhum desafio. Porque quando você sai de um estágio de um câncer, você começa a ver que as coisas são mais simples. Até porque você começa a dar valor nas bênçãos de Deus que acontece todo dia. Você começa a ser grato pelo simples fato de respirar. Você começa a ser grato pela sua família estar com saúde. Você começa a ser grato pelos seus filhos estar bem. Você começa a ser grato com as pessoas em volta de você evoluindo. Você começa a ser grato. Você começa a ser grato. Você para de se preocupar com muita coisa que nem compensa. Porque você entende que a felicidade ela está em você ser grato nos pequenos milagres diários de Deus na sua vida. Só do fato de você estar aqui já é um grande milagre, tá? Hoje tem diversas pessoas em leito de hospital pedindo mais 5 minutos de vida, tá? Mais um dia de vida. E a gente não dá valor, não dá valor. Quando eu trato alguém, eu me trato também. Eita chave, viu? Quando eu trato alguém, quando eu ajudo alguém a cuidar da sua dor, quando eu dou um abraço em alguém, quando eu dou ouvidos para alguém e coloco na prática uma escuta ativa, de me colocar ali 100% para entender isso, é tratar as pessoas, eu me trato também. É o que eu falo sempre. Cuida de pessoas que Deus cuidará de você. Estou afirmando. Começa a criar o hábito de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas. No marketing de relacionamento ou no multinível, pega e cresce, explode quem pega a chave de cuidar de pessoas. É isso a essência da marca da paz. A essência da marca da paz, eu falo sempre, é levar a palavra do Senhor em mensagem. E quando eu falo de Deus, eu falo de Cristo, eu estou falando de amor. E quando eu falo de amor, é cuidar do próximo. É cuidar do próximo, é cuidar das pessoas. Vai ter desafio, vai ter luta, vai. Olha, a vida da Catiana é desafio em cima de desafios. Mas o choro dela foi ou de saudade ou de alegria. Não foi choro de tristeza em nenhum momento. Eu fiquei atento. Foi choro de emoção. Foi choro de emoção. E ela tem diversas fases aí de tristeza aí, tá? Mas ela não escorreu as lágrimas dela por tristeza. Foi de emoção, que eu tô falando de saudade ou de felicidade. Isso mostra a forma que você está encarando a vida. Ela tinha diversos motivos aí para contar uma história de muita tristeza. E ela fez o inverso. Ela trouxe as histórias com superação. Com superação. E às vezes que ela escorreu as lágrimas dos olhos delas aqui, que veio sim, o choro foi quando ela falou da avó, foi quando ela falou dos filhos,
Foi quando ela falou até de um divórcio de tudo, mas isso tudo ela olha com gratidão, porque ela é o que é, porque ela passou por isso tudo. O que que você está reclamando mesmo? É esse momento é para isso. O café com superação, e eu já faço isso há 7 anos, ele é para reflexão. Sabe por quê? Às vezes, quase que sempre, o problema não está no próximo, não está nas vendas, não está no produto, não está na marca da paz, não está em Deus. Ele está em você mesmo. Você está criando problema. Você está criando problema. Porque a vida é feito em sendo grato nos pequenos detalhes. Pega a visão. Seja, começa a ser grato agora. Altamir, está muito difícil. É sinal que você está para mudar de fase, está vindo bênção grande aí na sua vida. Todos os meus momentos de muita luta, de muito desafio, de muita dificuldade, é porque veio bênção grande na sequência, mas grande mesmo. E olha que está vendo uma baita bênção grande na marca da paz para os próximos meses, em nome de Jesus. Escuta o que eu estou falando, eu sinto isso, eu vibro com isso. Tenho certeza, mas certeza, certeza. Até porque eu tô vendo o que eles estão fazendo lá nos bastidores para vir isso, e vai vir em nome do Senhor. Minha linda, as considerações finais, eu já vou passar daqui a pouco aí o que vai ser lançado na Marca da Paz e dar alguns flashes aí de coisa bênção que tá vindo aí. É contigo, minha líder? Só agradecer mais uma vez, acredito que eu já falei muito. E preparem-se, vocês que estão aqui, né? Nós, os 78 que estamos aqui, compartilhar nossa história faz um bem danado. Muito obrigada pela oportunidade. Realmente é saudade, é o que o luto traz para a gente, é saudade. E emoções alegres trazem a gente à tona, principalmente você é emotiva, né? Eu sou assim. Eu acho muito, eu choro muito pelo sucesso dos outros, porque eu me visualizo superando aquilo ali. Então, mais uma vez, obrigada, obrigada, muito obrigada. Se eu fizesse a manhã toda dizendo obrigada para vocês, seria pouco por estarem aqui compartilhando a minha história. Vamos para cima, vamos acreditar no que a gente realmente pode ser, vamos pegar os nossos sonhos, confiar em Deus, como muitas líderes minhas falaram, eu vou usar agora. Coloca o pé, que Deus vai dar o chão e a gente vai conseguir ter muito resultado. Fiquem com Deus. 1, 2, 3, encerrando a live.